quando a vida perde suas próprias folhas para depois ressurgir. Então vejam como o próprio universo vai nos trazendo tudo, e a gente vai confirmando muito naturalmente como as coisas devem ser, assim, as coisas vão acontecendo, os caminhos vão se abrindo. Temos que viver isso, podemos viver isso todos nós. Quando a vida perde suas folhas para depois ressurgir. E o atributo número 8, do atributo do caminho à vida interior, nos diz: preparar-se para transcender a forma. Então, preparar-se está apontando para um processo. Não é transcender a forma, é preparar-se para transcender a forma. Então, é um processo para o qual nós temos que nos preparar, temos que compreendê-lo para podermos vivê-lo com inteligência. E preparar-se pode ser também antecipar a nossa relação com essa transcendência da forma, não? E essa nossa necessidade profunda, que nós ainda não identificamos dentro de nós, de ter uma interação com a essência e não somente com a forma. Olhem, esse atributo ele é tão importante porque ele pode nos ajudar nessa trajetória, não, que temos estudado em relação à dualidade, para que nós possamos finalmente curar essa dualidade em nós, vivermos, não, esse movimento pendular da essência na forma e a transcendência da essência dessa forma e assim por diante, e podemos acompanhar o ritmo da própria hierarquia. As formas, o que nós compreendemos como forma nesse contexto, o que é uma forma? Não? Tudo que envelopa, não, que contém, que contorna uma essência, é uma forma. Nós não falamos forma-pensamento. Existe também forma-sentimento, e essa forma, não, forma de uma mesa, forma de uma flor, de uma planta, forma de um vaso, e assim por diante. Não? E uma forma, ela jamais pode conter em si mesma os atributos, qualidades e aspectos do que está por trás dela, daquele símbolo que ela busca expressar. Especialmente quando é uma forma viva, uma expressão de um reino. Outras formas não, elas têm uma certa limitação, porque são coisas criadas aqui por nós, então são úteis aqui. Não? E essas formas, elas se expressam e se manifestam em diferentes dimensões, não é só num plano. Então tem uma forma de uma árvore, por exemplo, não, que é uma expressão de um ser, que é representante, por sua vez, de um reino, e ali aquilo tem contrapartes sutis, que nós eventualmente não vemos e não tomamos contato, que ficamos presos naquela forma, naquela expressão ali material. Não? Bem, e uma forma física, ou uma expressão física, não, um formato aqui de um ser, de um estado de consciência, ele pode ter uma contrapartida no outro plano que tem uma outra forma. Então aqui pode ter uma forma X, uma flor, um animal, mesmo um ser humano, e no outro plano aquilo se apresenta de uma outra maneira. Então, uma mesma essência, ela pode mudar de forma, de expressão. Agora, nós não podemos ter a pretensão de que vamos transcender a forma nesse ciclo. Me corrijo. Nós vamos transcender a nossa relação com as formas nesse ciclo, porque esse não somente é um processo, mas é algo também que, num certo nível, nós ainda precisamos disso, porque é parte do nosso aprendizado aprender tanto a reconhecer as formas, como as essências que estão polarizadas naquela forma, e preparar a nossa consciência, no caso desse atributo, para transcender essa forma e criarmos aí um outro mecanismo de comunicação e de interação. Não? Então, estamos em meio a esse aprendizado que ainda necessita dessa aparente dualidade, essa condição de dualidade. Não? Então, o que isso tem a ver com quando a vida perde suas próprias folhas para depois ressurgir? Tem a ver com essa renovação também das formas. Não? Então, nesse exemplo, não, nessa analogia tão rica que são as árvores, por exemplo, não? Então ali a árvore se desenvolve, ela gera as flores, não? Dessas flores eventualmente virão os frutos,
E a uma certa altura, passa aquele momento, aquela etapa, onde ela perde todas as folhas para se renovar, para ressurgir. A árvore não morreu. Aquela forma não morreu. Apenas ela concentrou toda a sua energia nos frutos, não é assim? Para gerar uma nova semente. Ela perde as folhas para concentrar toda a sua seiva para o fruto. Não? Depois ela vai ressurgir, virar um outro ciclo. Não? Então, como se agora realmente aquelas pétalas que não foram fecundadas estão caindo já. Então, essa parte da flor que não foi fecundada já não adianta insistir. Porque a energia do plano, não essa árvore que é o plano evolutivo, já está concentrando sua energia em quê? Nos frutos. Então, a partir de fevereiro, vamos começar a colher os frutos do que nós deixamos fecundar nesse último trimestre. Então, essa transição dos trimestres, ela tem uma energia muito particular. Eu tenho insistido nisso, porque realmente, como muda muito a vibração, já não é mais a floração em si, é o final da floração, portanto, a energia já está se dirigindo para o início da frutificação. Não? Isso causa no nosso interior, no nosso mundo interior, uma sensação distinta de quando está no início da floração. É uma outra lógica. Por quê? Porque as nossas almas, pelo estado da graça, estão sendo convidadas a realmente interagirem com a hierarquia, com o plano evolutivo, não? E preparar para transcender a forma, ou seja, ver essa essência do processo em si, e não a forma que nós ficamos tão presos aqui externamente. Não? Isso é importante porque a vibração dos ciclos vai respaldando os nossos passos aqui fora. Se nós perdemos esse tempo, o timing disso, não é o tempo, perdemos a cronologia disso, perdemos realmente o ritmo disso, a pulsação desses estados de consciência, acaba que ficamos insistindo em semear quando é hora de colher, depois queremos colher quando é hora de dar flor, depois queremos dar flor quando é hora de semear, e fica uma confusão, nós não conseguimos coincidir. A vida interior, o nosso potencial interno, com o momento da hierarquia. Então, por favor, precisamos dar mais atenção a esse assunto. E as formas também devem evoluir. Uma forma não deve ser uma prisão, onde aquilo é uma forma só. E nós somos um exemplo disso. Nós somos aparentemente o mesmo corpo, não, a mesma aparência, vamos, claro, amadurecendo, aquilo vai mudando. Mas nossa essência é muito mais dinâmica do que isso. Muito mais dinâmica do que isso, não? E nem sempre a forma ou a expressão de algo consegue acompanhar a mudança de vibração e o dinamismo daquela essência que está naquela forma. Percebe? Então é por isso que é importante a vida interior, para nós não confundirmos esse envelope que são os corpos e esse conjunto que é a personalidade com o nosso processo interior. E não limitar essa expansão interior e esse crescimento ao que vai se passando com os corpos. Isso está se passando comigo, eu estou sentindo, estou experimentando também, estou dentro disso, mas é necessário aprender a transcender isso, aprender a colocar a atenção, na vida interior. Para isso servem os atributos. Como vimos na partilha anterior, os atributos são como pequenos ímãs, não? De um processo, cada grupo de atributos é um conjunto de ímãs, para que nós possamos deixar nos atrair para esse ímã e sermos elevados para um outro estado de consciência. Não? Então, alguns exemplos, uma cerimônia, um ritual, também é uma forma, não é assim? Só que não deve se transformar numa forma vazia, uma coisa mecânica. Cada cerimônia, cada ritual, e a nossa vida deveria ser um ritual, deveria poder canalizar através de qualquer atividade. Aí nesse ritmo, nessa interação de leis, não, começa a se criar uma condição e quando termina nós nos sentimos num outro lugar, na consciência, mas a forma é a mesma. Eu não mudei, a mesa não mudou, a iluminação não mudou, o salão não mudou, mas nós mudamos, nossa essência mudou. Não? Um idioma, não é assim? O idioma tem uma forma, tem uma estrutura, mas ele se recombina a depender de quê?
do que eu tenho que comunicar, não é assim? Então, os idiomas e a linguagem são um exemplo típico desse atributo, aprender a transcender a forma. Não? E X, então, nos ajuda a preparar a consciência para vivermos isso. Não? E se uma forma cumpre um ciclo, ela deveria cumprir ali, conter traços da matriz daquele ciclo que ela está expressando, não? E do ciclo anterior daquela mesma forma. E é raro isso, porque a tendência da forma é se cristalizar, é assim. É uma tendência até da lei material pela inércia, aquela forma vai esfriando, vai se desconectando da essência, portanto, para de interagir com os fogos solares, os fogos imateriais, esse fogo vai esfriando e tende a se cristalizar. É muito importante esse dinamismo, esse desapego, essa aspiração pelo próximo passo, para que nós não nos cristalizemos e não paremos no meio do caminho, portanto, nos desconectamos desse fogo interno e imaterial, e aí ficamos aqui, não, na fricção e vivendo do passado. E esse atributo ele também é muito essencial para que nós possamos entrar nesse impulso, não, que tem um atributo que fala disso, que é o atributo de Figueira, ajudar na expressão dos universos e assistir impassível à criação e à destruição das formas. Então, aqui está dito claramente, não, o processo nosso com as formas, qual deveria ser. Agora, como chegamos nessa impassibilidade? Quando nós não fazemos aquilo para nós mesmos. E esse atributo, ele é um atributo do grupo ação abnegada. O que é uma ação abnegada? É uma ação sem expectativas. É altruísta, não. Eu faço aquilo porque tem que ser feito. Eu expresso aquilo porque tem que ser expresso. Eu faço a partilha porque ela tem que ser feita. Compartilhamos o canal da instrução porque tem que ser compartilhado. E aquilo, terminou aquele momento, aquela essência já é absorvida em outra coisa, aquela forma se dissolve. A ação abnegada, os atributos não estão colocados em grupos assim, não, ao acaso. Então, essa impassibilidade, assistimos impassíveis, essa transcendência das formas, é quando nós temos uma ação abnegada e não estamos aí correndo atrás de resultados ou ficando com expectativas de gratificações. Esse grupo de atributos é muito importante. Então, as formas têm um ciclo de validade, digamos, não, um prazo de validade, não? E se nós perdemos esse tempo de expressão de uma forma e quisermos prolongar um pouco mais do que está previsto no plano evolutivo, não? Essa forma começa a se desequilibrar. Ela começa a se cristalizar, perder contato com a essência, e nós internamente percebemos um desconforto. Quem está realmente dentro desse processo. E tem o atributo número 3 do grupo Governo de Si, que também é muito ligado com os atributos de Herx. Diz assim: tornar bela a própria presença, mas sem prolongá-la. Então, presença podemos ver também como uma forma, a forma de algo estar presente. Então, tornar bela quer dizer dar qualidade àquilo a uma forma. Canalizarmos ali o melhor possível, não permitir que aquilo aconteça pelo estado de graça, sem dúvida alguma enriquecido pelo que nós já conseguimos amadurecer também, não? Mas sem prolongar, perceber o momento de já partir para o próximo ponto. E esse grupo de atributos não é para todos, não. Vem de ser são um grupo de atributos bastante indigestos, digamos assim, porque trabalham na linha ou numa rota de colisão com o aprisionamento da consciência no ego, o ego querendo controlar-nos, não, e não o governo de si com G maiúsculo, nosso ser superior. Ou o estado da graça funcionando como esse governo em nós. Bem. E esse grupo de atributos, então, caminho ao mundo interior, à vida interior, ele nos convida para essa jornada de discernir o templo e o ciclo das formas. Então vejam como é essencial realmente nós podermos receber esse impulso e agradecer
Agradecemos que Hermes tenha compartilhado conosco fragmentos, não, da sua própria genética. Um atributo, como vimos, partilhas anteriores, são como assim, parte da genética do sistema planetário, para que nós possamos ir aí, naquele caleidoscópio, não, arrumando ali as formas e ver ali um desenho, um contorno desse sistema planetário, nesse caso aqui do caminho para a vida interior. E é que está aí nos convidando, nos preparando para isso, para que sejamos atraídos e nos deixemos levar para ver além das formas. Isso não é fácil, porque a nossa mente, como ela tende, o nosso ego tende ao controle, tende a manter o controle sobre o conhecido, e já vimos, Hermes, ele, quando se apresentou no vale lá com Saruma, com José para a transmutação, quem foi em Hermes já conhece como funciona. Você sobe no Uritorco, por exemplo, vê um vale, você vê uma... como se estivéssemos diante do infinito ali, né? Você vê uma perspectiva. E o amor ao desconhecido. Saruma apresentou-nos desde o início, amem o desconhecido, precisam amar o desconhecido. Tudo isso é a voz de Hermes, essa essência de Hermes, não? E tudo isso que é forma, como nós já vimos, que também existe em outras dimensões, nós tendemos a nos apegar. Por quê? O ego, ele tem essa tendência não, de fazer com que tudo gravite em torno de si. Ele, no fundo, sabe perfeitamente bem que o destino dele, depois que a alma desperta, é ser absorvido na alma. Mas ele segura ao máximo esse processo para não... porque ele teme o desconhecido, porque ele está... desculpa a força da expressão, ele está enjaulado nessa personalidade, nessa mente humana. No cérebro pensante, no que é conhecido, no que ele controla, não, no que ele mantém um certo controle. Não. O ponto é que essa forma também, quanto mais sutil, mais difícil de transcender. Uma coisa concreta, eventualmente, nós nos desapegamos, ou por bem ou por mal, não, a uma certa altura, somos levados a nos desapegar de algo, mas desapegar de sentimentos e desapegar de pensamentos e conceitos é muito difícil. Porque aquilo é alimentado, inclusive, pelo consciente coletivo. Que uma coisa física, não, nós podemos ver, pegar em um objeto físico. Mas quem pode pegar um sentimento? E muitas vezes, absorvemos formas, sentimentos, formas de pensamento que não são nossas. E vimos também, não, que a telepatia, o consciente direito, tudo isso é um impulso do atributo que vai nessa mesma lógica, nessa mesma dimensão. E nessa mesma direção também, não? Na direção de nós prepararmos para transcender a maneira como nós nos comunicamos normalmente, não? E como nós compreendemos. Então, aprender do consciente direito. Estou diante de algo ali e a energia do amor e da gratidão e do silêncio podem nos levar a essa comunhão, a compreender, a saber, sem precisar nem ter a compreensão mental, não. Eu compreendo, eu sei que isso é assim mesmo e pronto. Já dizia, vem uma coisa, tem uma situação, pergunte para si mesmo, é ou não é? Ele dizia só isso, é ou não é? E fica em silêncio. Veja um exercício simples, hein? É ou não é? Agora, não sejamos arrogantes, parênteses, o soberbo de achar que a mente cantou lá a bola, né? É e não é, é verdade, né? Temos que vigiar um menininho aqui dentro que ele é ativo. Ele vai querer, novamente, nos ludibriar. Mas José dizia, é ou não é? E ali internamente ficamos ali nesse silêncio, percebendo. E a nosso anjo da guarda, quando eu pergunto, é ou não é? Ele é o primeiro que vem para nos ajudar. Então temos que aprender a identificar essas essências agora. Sem transcender a forma, é mais difícil. Não? É bem mais difícil. E na medida que nós vamos aprendendo e vamos dedicando-nos, não, e acostumando-nos a esse processo de transcender as formas e buscar a ver o que está atrás, qual é a essência, qual que é a matriz, qual que é o estado de consciência que está manifestando aquilo, então vai emergindo uma simplicidade. Então tomamos contato com a vida interior, aquilo é simples, não é necessário nenhuma forma, nenhum fenômeno, nem algo assim que... Não. Jesus não disse, bem-aventurados que creem sem ter visto. Não é isso que ele teria dito a Tomás, se não me engano, não? Bem-aventurados que creem sem jamais ter visto. É um pouco por aí, não?
E essa simplicidade, ela só será possível quando nós realmente amarmos esse processo do silêncio e saímos não, desse ambiente ruidoso, que é essa falação, esses comentários, julgamentos, aí um vai e reforça a incompreensão do outro, aquele bicho aumenta, depois reforça, tempera com o do outro, aquele aumenta. Uma coisa que nem existia passa a existir. Claro, nós criamos uma forma de pensamento, criamos uma forma de sentimento. E vamos ter que lidar com isso depois. Não é que criamos isso, não. José dizia que uma forma de pensamento, ela sai pelo espaço. Uma forma de sentimento, ela sai pelo espaço. Então, ela aglutina tudo aquilo que tem a mesma vibração e, como um bumerangue, volta para nós mesmos. E quando volta, nossa, de onde vem isso? Ué, você fez assim com o bumerangue, ele coletou tudo que tinha uma vibração semelhante e voltou para você. É o que te corresponde, no mínimo. Por isso essa vigilância. E essa vigilância só pode emergir nesse amor pela vida interior. Através da qual, independente do que eu estou fazendo aqui fora, me ocupando, a minha consciência está na vida interior. Eu estou interessado nisso. Então, minha comunicação com os demais, com os assuntos, com a vida, com tudo, muda completamente. Porque eu ganho uma perspectiva muito distinta de quando eu estava envolvido com tudo isso. É diferente, não é? E se insistimos nesse processo todo, não do descontrole, da falação, dos comentários e tudo isso, nós vamos obscurecendo, entorpecendo esse canal de acesso a Herx. Então, é preciso realmente muita humildade no caminho espiritual, e sempre foi o primeiro passo de um buscador da verdade, a humildade e a humilhação. Assim, porque sem isso, a nossa lente do ego, ele vai filtrar o nosso caminho e vai plasmar muitas coisas que não correspondem à nossa situação atual, porque não estamos nos abrindo para, nessa humildade, ver a nossa própria situação. Lembram que eu li o poema São João da Cruz? Ele diz, nessa perfeita humildade, nada o perturba para o alto e nada o oprime para baixo. As coisas são como são. Em outras palavras, gratidão. Sou grato, estou vivendo assim como a vida vem. Simples como isso. Não? E aí, com isso, vamos evitando alguns passos ou dar alguns saltos que não correspondem ao nosso momento atual e que só poderiam ser compensados se nós realmente entendemos o que é o estado de graça. Então, mesmo não estando prontos, nós damos aquele passo que sabemos que ali essa mão invisível da graça vai nos conduzir como um serviço, não para um passo espiritual individual, porque é necessário. Está disponível a graça. Não? Então, evitaríamos esse espaço, não nos corresponderia. E nós vamos despertando, então, para outras expressões da realidade, na medida que vamos aí transcendendo essa forma e tomando contato não, com toda essa situação.